Bem-vindos. Eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre o projeto Maglev Cobra e explicando o impacto que o Covid-19 trouxe no nosso projeto. Para isso, organizei a minha apresentação em 5 tópicos. Inicialmente, vou explicar a tecnologia de levitação magnética, entrarei nos detalhes do projeto Maglev Cobra, farei a comparação dele com o concorrente, explicarei as dificuldades financeiras pelas quais estamos passando e, finalmente, chego às conclusões e espero sejam provocantes para uma discussão. As tecnologias de levitação magnética podem ser divididas em 3 grupos principais. Um de forças atrativas entre um ímã e um material ferromagnético. A outra de forças repulsivas entre 2 ímãs de mesma polaridade. Pelas nossas experiências com ímãs, nós sabemos que essas 2 condições são instáveis. Porém, por volta de 1960, já era possível tornar essas técnicas de levitação úteis para transporte. Na virada do século XIX para o século XX, foram sintetizados novos materiais supercondutores de elevada temperatura crítica e ímãs de terras raras que permitiram uma terceira forma de levitação que se destaca em relação às anteriores pelo fato de produzir forças estáveis. Essa é a grande diferença. Deve-se destacar também que existe um gap de 40 anos entre uma possibilidade tecnológica e essa nova, o que confere oportunidade de inovação que não deve ser desperdiçada. Como a técnica de levitação supercondutora, sigla SML, não é de experiência cotidiana, eu trouxe aqui um pequeno vídeo que demonstra essa situação. Nessas caixas, nós temos na base supercondutores refrigerados por nitrogênio líquido. Na verdade, essas caixas são garrafas térmicas para o nitrogênio líquido. Recebem o nome de criostato. Dá para se perceber que o sistema reconhece o final da linha de ímãs e mesmo o meu colega aqui, na tentativa de retirar o criostato da via, tem dificuldade. O movimento só ocorre ao longo do trilho porque todos os ímãs são iguais, como se nós estivéssemos tapeando os supercondutores ao longo do movimento. Essa técnica está sendo desenvolvida também na China, apresentada aqui do lado esquerdo, em Chengdu, no laboratório, uma linha fechada de 45 metros. Quando eu visitei-os, o veículo era para um só veículo, uma pessoa. Atualmente, ele já tem uma cabine para 4 passageiros. E o outro projeto, desenvolvido na Alemanha, em Dresden, também em ambiente fechado, uma linha para 80 metros, um veículo para 2 passageiros. O nosso Maglev Cobra, ele já é uma linha de teste com extensão de 200 metros em ambiente externo, transporta 20 passageiros. Aqui está a fotografia dele. No lugar das rodas, nós temos os criostatos, que acabamos de ver. São 2 linhas de trilhos de ímãs de terras raras e um motor linear para tração, uma vez que a tração agora não é mais possível através de contato de roda com trilho. O nosso projeto iniciou no ano 2000, a princípio como prova de conceito em escala reduzida, pequenos financiamentos, CNPq, CAPES e FAPERJ. Depois conseguimos um aporte significativo da FAPERJ, um projeto ADT1, e foi possível construir um veículo em escala real em ambiente externo. Mais ou menos a situação em que se encontram os projetos da Alemanha e da China. E entre 2012 e 2015, construímos essa linha experimental em ambiente aberto. E desde então vimos lutando
para conseguir 10 milhões de reais, que nos permitiria construir um primeiro produto com características industriais. Dentro da classificação da NASA de níveis de maturidade tecnológica, nós nos encontramos no nível 7 e estamos necessitando desses recursos de 10 milhões para atingirmos o nível 8. De 2015 para cá, temos regularmente feito demonstrações públicas, todas as terças-feiras. Já tivemos mais de 20 mil visitantes, dentre os quais visitantes ilustres, como foi o caso do ministro da Ciência e Tecnologia, que nos visitou para a aula inaugural da COP no dia 22 de março. O professor Watanabe o convidou, estava presente também o Eduardo Crisóstomo, que é executivo da Aeromóvel, que é uma das nossas parceiras no projeto Maglev Cobra. O ministro deixou registrado no nosso livro de presença belas palavras de incentivo ao projeto. É importante nós confrontarmos essa tecnologia com os concorrentes. Inicialmente, vamos confrontar todas as tecnologias de levitação com o roda-trilho. O problema dos sistemas roda-trilho é justamente o contato mecânico, o atrito. Isso, em termos operacionais, leva a perdas, o maior consumo, a barulho, emissão de ruído audível, necessidade de lubrificação, alinhamento, balanceamento de rodas e também a limitação da aceleração, porque não pode haver deslizamento da roda com o trilho. Em termos construtivos, as implicações da roda são que existe uma limitação da declividade, o que às vezes acaba exigindo uma série de obras civis, como túneis e viadutos, para compensar esse fato. Na tecnologia Maglev, a declividade é só limitada pelo conforto dos passageiros. E outro ponto muito importante é que no sistema roda-trilho, toda a carga está concentrada no ponto de contato. Nós sabemos, da experiência com o surf, que é interessante a gente distribuir a carga. No momento que eu distribuo a carga, no peso do surfista, ele consegue ficar sobre a água, flutuar. Então, imagina você levitando, que é o caso do Maglev. As estruturas não são tão exigidas quanto no roda-trilho. Agora, comparando a nossa proposta com os Maglevs em operação comercial no mundo, ainda temos vantagem. Por quê? Os Maglev comercial, eles necessitam de pesados eletroímãs e sensores atuadores, porque trata-se daquela técnica de levitação de forças atrativas. No Maglev Cobra é já um conhecido criostáto que oferece uma operação muito mais robusta, simples e confiável. Quando você pensa nas vias elevadas, e aí estão 3 exemplos de vias elevadas de Maglev em operação comercial, todos com forças atrativas, o veículo, por ser mais pesado, exige uma estrutura de sustentação muito mais pesada do que a nossa elegante via elevada do Maglev Cobra. E outro ponto interessantíssimo é o aparelho de mudança de via. No Maglev de forças atrativas, como ele abraça o trilho, quando você tem uma mudança de direção, o que é necessário mover é a via que se move. É uma estrutura bastante pesada e mecanicamente complexa e delicada. Nos equipamentos de mudança de via tradicionais, quem se move é o trilho. No Maglev Cobra, nem a via nem o trilho vão precisar se locomover. Nos pontos de mudança, nós teremos eletroímãs que serão energizados conforme a conveniência da direção a ser seguida. Então, uma série de vantagens da proposta Maglev Cobra.
E, em termos de custo, eu comparo aqui o do BRT do Rio de Janeiro, o VLT do Rio de Janeiro, o monorrail de São Paulo e o metrô do Rio de Janeiro da linha 4. A nossa estimativa do Maglev Cobra é que eles fiquem ao mesmo custo do VLT, com uma série de vantagens, né? Velocidade, emissão de ruído audível, tempo de aceleração e frenagem, o que o torna superior ao VLT. Além disso, a tecnologia Maglev Cobra traz consigo uma série de desdobramentos que são importantes para o parque industrial brasileiro. Por exemplo, a fabricação de ímãs de terras raras, a fabricação de supercondutores que vão impactar necessariamente o setor elétrico no século XXI, a fabricação de conversores de potência, veículos leves, a parte de tração linear, que tem muito campo industrial, padrões arquitetônicos diferenciados e ainda a tecnologia de mancal magnético, que está se difundindo muito no mundo, levando a velocidade de rotação da ordem de 100 mil rotações por minuto e que emprega a mesma ideia do maglev para transporte linear. No fundo, o Maglev Cobra pode colocar novamente as engrenagens do Brasil para rodar. Estamos precisando de 10 milhões, com esses 10 milhões pretendemos substituir o nosso veículo artesanal por um industrial, pretendemos melhorar a tração do veículo e torná-lo autônomo. Basicamente, o que queremos é partir do nível 7 da escala da NASA para o nível 8. Mas o que falta para isso? Por que desde 2015, ninguém quer investir 10 milhões? É uma luta que estamos perseguindo desde 2015. E eu tenho uma explicação para isso. Para toda vitória, são necessárias ações de natureza tática e natureza estratégica. Isso vale, por exemplo, para um jogo de xadrez, mesmo para um jogo de futebol, para uma guerra e também para a tecnologia. A minha tese é que, em termos tecnológicos, nós somos competentes taticamente, mas muito fracos em estratégia. E eu passo a defesa disso. Por que somos competentes taticamente? Basta pegar os exemplos. Há um pequeno sinal de estratégia, nós reagimos positivamente. Assim foi com o Proálcool, foi com a agricultura, foi com a exploração de petróleo, com a Embraer, e por que não também com o Maglev Cobra? Um pouco de incentivo, direcionamento que houve, nós chegamos e construímos um protótipo que está num nível muito mais avançado do que os concorrentes alemão e chinês. Mas nós somos muito fracos em estratégia. E aqui é importante definir o que significa estratégia. E o conceito. Estratégia tecnológica significa materializar recursos financeiros com continuidade, sistematicamente. E isso é o que não acontece, infelizmente, no nosso Brasil. Aqui está um exemplo de como foi recentemente, desde 2000 até os dias de hoje, o investimento em ciência e tecnologia. Teve uma queda aqui por volta de 2015. Mas, se nós olharmos o aspecto da contribuição da indústria no PIB brasileiro, notamos que é uma trajetória também muito triste. De 54 a 64 tivemos um crescimento, durante o regime militar também um crescimento, até foi uma recuperação daquilo que vinha caindo. Depois tivemos um período sem grande crescimento. Nota que em 76 o Mao Tse-tung morreu. A China começou a se desenvolver industrialmente efetivamente em 76. O Brasil ficou, a partir daquela data, constante, depois teve uma queda. Aqui iniciamos a redemocratização, foi em queda. De 94 a 2004 teve uma pequena recuperação e voltamos a decrescer. Então, a indústria não é uma ação
estratégica desse país. Temos que reconhecer isso por dados. Isso não é nenhuma ideologia, é observação crua e pura de dados. E o mesmo aconteceu com o Maglev. De 2000 a 2014, nós tivemos um crescimento, apoio de BNDES, FAPERJ, Secretaria de Assuntos Estratégicos, uma série de empresas, Valorec, VEG, White Martins, muitas outras. Realizamos uma conferência internacional quando o veículo foi colocado em operação pela primeira vez, isso foi 1º de outubro de 2014, e de lá para cá, em queda. E aqui está a história dessa queda, de 2015 a 2020, uma luta. Inicialmente conseguimos um pensarrio da FAPERJ de 1,5 milhão, dos quais só foram repassados os recursos no primeiro e no segundo ano. Em 2016, submetemos um Funtech pedindo aqueles já mencionados 10 milhões, que foi negado. Nós recorremos, solicitamos que o projeto fosse reconsiderado e continuou negado, sob a alegação de que não tínhamos uma empresa robusta que desse continuidade para nos levar depois ao nível 9. E aí iniciamos um processo de aproximação com várias empresas, até que estabelecemos um memorando de entendimento com a Aeromóvel do Rio Grande do Sul. Mas a situação aqui estava difícil, eu tive que entrar com R$100 mil de recursos próprios no primeiro semestre de 2018 para o projeto se manter na expectativa de aparecer um segundo Funtech. A situação estava difícil, a diretoria da COP conseguiu, junto à FAPERJ, um apoio para nós continuarmos rolando o processo na expectativa de receber o aporte de 10 milhões. Até que saiu o segundo Funtech de 2018, chamado Pilotos de OT. Eu estava muito entusiasmado, mas isso foi realmente trágico. O que poderia se conseguir no máximo num projeto seria 1 milhão. As condições do Funtech pioraram muito. Isso daqui foi no governo Temer. E não havia sentido nenhum em submeter o projeto. A situação difícil, na tentativa de manter o sistema, não de atingir o nível 8, mas só de manter o sistema, submeti à FINEP um projeto chamado SOS Equipamentos. E a resposta que era meritório, tudo bem, mas, infelizmente, a FINEP não tinha recursos. Essa foi trágica também, de 2019. A ANEEL lançou um edital para veículos elétricos. Nós fomos vitoriosos no edital, era de 10 milhões. No entanto, na hora do projeto aprovado, na hora da assinatura, a EDF, que era a empresa parceira, recebeu uma ordem diretamente da França para não assinar o projeto. E ficamos muito mal, muito mal. Eu solicitei ao professor Romildo apoio, ele conseguiu dar 2 meses de apoio, aí chegou o Covid, e eu novamente entrei com recursos próprios, dessa vez 50 mil, e estamos em setembro. E não faz mais sentido continuar com isso. Eu destaco aqui em vermelho as tentativas para se conseguir os 10 milhões negadas. As tentativas de manutenção saíram às custas de muito sacrifício. Recurso próprio ou um apoio da Coptec. Bem, claro, temos conclusões a respeito disso. E as conclusões são as seguintes. O Maglev Cobra foi uma experiência muito rica nos últimos 20 anos. E não me arrependo em nada do que eu fiz, pelo que eu aprendi em termos de engenharia. Mas não faz absolutamente sentido algum manter o protótipo funcional, experimental funcionando no mesmo nível 7, não avançando na escala de maturidade tecnológica. E a Covid-19 foi a gota d'água para me chamar a atenção disso. Eu vinha conduzindo o veículo toda terça-feira, sempre naquela esperança de conseguirmos o financiamento desejado. Mas com a Covid,
a coisa foi levada ao mais raso nível possível. Então, resolvemos encerrar com o protótipo experimental como ele se encontra. Se existir futuro para o Maglev Cobra, ele terá que ser obtendo os recursos para atingir o nível 8, ou seja, conseguimos um veículo com produção industrializada, um sistema de tração melhor, a automação garantida. Mas isso daí, se existir futuro para o Brasil. E, na minha visão, o Brasil vai ter futuro no momento que se perceber que o desenvolvimento de tecnologia, e isso daí significa agregar valor à riqueza natural, for considerado realmente como um impulsionador do crescimento econômico e social. Particularmente, eu acho que o BNDES, que já se chamou BNDES, era só desenvolvimento social, aí o pessoal resolveu botar o econômico e social, achando que só haveria desenvolvimento social se tivesse desenvolvimento econômico. Eu acho que aqui está o erro. O nome devia ser Banco Nacional de Desenvolvimento Tecnológico. Se houver realmente desenvolvimento tecnológico, nós vamos ter a chance de melhorar as condições sociais e econômicas, evidentemente com uma participação também política. Tenho escutado muita discussão, a própria Academia Nacional de Engenharia tem promovido debates sobre inovação, o que pode ser feito. Eu acho que isso daí é uma coisa tão óbvia, isso que está colocado, que em certos momentos acho que se perde tempo tentando desenvolver tanta teoria. Eu coloquei essa minha ideia de uma forma bem rude, mas que eu acho que diz bastante e que sirva para discussão na frente. Quem sobrevive da venda de recurso natural é garota de programa. E a gente sabe as consequências disso tudo. Bem, eu agradeço a atenção de vocês. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar no momento. Muito obrigado.